Olá, vamos conversar um pouco sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como FEFIC. Esse fundo ele é uma novidade trazida pela reforma eleitoral de 2017, teve a sua primeira aplicabilidade nas últimas eleições gerais de 2018 e segue posteriormente agora para as próximas eleições de 2020, no âmbito municipal. A criação desse fundo se deu devido ao fim das doações financeiras que antes eram realizadas por pessoas jurídicas com o intuito de patrocinar, financiar campanhas eleitorais. E o fim dessas doações, ela ocorreu por meio da ADI 4.650, que foi proposta pela OAB, sob o argumento de que tais doações elas eram prejudiciais à democracia e também era vista assim como um meio de incentivar a corrupção no âmbito das campanhas eleitorais. Então, o Congresso Nacional decidiu pôr fim a esse tipo de doação realizada por estas pessoas jurídicas, por estas empresas. E então esse FEFIC, na verdade, ele foi criado como uma forma de substituir essas doações, de compensar essas doações que antes eram realizadas por essas pessoas jurídicas, ou seja, o Estado no lugar delas, no intuito de que se evite a propagação da corrupção neste âmbito. Aí, a partir de então, ocorreram diversas polêmicas, né? Uma vez que se tratando do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi um assunto bastante polêmico, houve diversas discussões. E um dos temas principais dentro das discussões foi porque ele é composto de recursos públicos, certo? Ou seja, ele é abastecido com recursos públicos, aqueles recursos que advêm das taxas, das contribuições dos impostos pagos pelos cidadãos. E a partir de então, o FEFIC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por meio de dotações orçamentárias, obviamente, ele já tem toda uma programação que se destina aos partidos políticos. Essas quantias, e diga-se de passagem, que gerou-se também outras polêmicas, quantias bastante vultosas, né? E esses recursos, além o FEFIC, além de ele ser composto por recursos públicos, ele também foi juntado àquelas quantias que a União economizou por meio as emissoras de rádio e TV, que antes, por meio da isenção fiscal, elas cediam os espaços para as propagandas partidárias. Então, agora não há mais essa questão das isenções fiscais. E não vamos, na verdade, confundir as propagandas partidárias com o fim das propagandas partidárias, que não é a mesma coisa das propagandas eleitorais. As propagandas partidárias, elas dizem respeito à questão dos partidos, né, que tratam de divulgar os interesses dos partidos, e a propaganda eleitoral diz respeito a vender a ideia, a influenciar o eleitor a votar em certo candidato, ou seja, direcionado ao candidato. E a campanha partidária é direcionada aos partidos. Então, com o fim dessas propagandas, desses espaços, a União também economizou e direcionou esses valores, que é todo um procedimento feito para se calcular quanto é que é o montante, e compõe também, né, o FEFIC. Né? E como é que é feito esse procedimento? Como é que é feito esse repasse deste fundo até chegar ao candidato? É todo um procedimento. O Tesouro Nacional, que é aquele valor onde é formado por todos os impostos que nós pagamos, ele abre uma conta no Banco do Brasil, uma conta específica para este fim, e faz esse repasse a partir do primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Primeiro dia útil, não é 1º de junho. Primeiro dia útil do mês de junho. E daí, consequentemente, conta-se os 15 dias consecutivos, no qual o TSE faz a divulgação desses montantes aos diretórios nacionais. Os diretórios nacionais, eles estabelecem os critérios que os candidatos devem cumprir em caso de interesse em adquirir tais valores. Até porque a nossa legislação eleitoral ela foi carente nesse sentido de pormenorizar os critérios, né? A única divisão mais clara que ela deixou expressa foi referente aos percentuais que são divididos entre os partidos, que inclusive eu vou lhes passar. Então, esse teto
que é divulgado pelo TSE, a partir das eleições de 2018, por exemplo, foram valores, diga-se, como eu já havia falado, valores bastante montantes, né? Vultosos. Por exemplo, para a campanha do presidente da República foram destinados 70 milhões de reais e, em caso de segundo turno, 35 milhões de reais. Para governador, 2 milhões e 800 mil reais a 21 milhões, conforme o eleitorado, né? Para senador, 2 milhões e meio a 5 milhões e 600 mil reais, também conforme o eleitorado. Para deputado federal, 2 milhões e meio e deputado estadual, 1 milhão de reais. Esses valores, eles são divididos em percentuais da seguinte forma: 2% de todo esse montante, ele é dividido de forma igualitária entre todos os partidos, ok? 35% ele é dividido para aqueles partidos que têm um deputado federal eleito, certo? 48%, quase a metade desses valores, ele é dividido proporcionalmente entre aqueles partidos conforme o número de deputados federais eleitos. E 15% desse valor ele é dividido proporcionalmente entre aqueles partidos com número de senador eleito, ou seja, aquele partido que tiver maior número de deputado federal eleito e tiver senador, obviamente, ele vai adquirir maiores quantias, certo? Aí é válido também destacar, dentre essas novidades trazidas pela reforma eleitoral, que quando for do ato da prestação de conta, lá nos finais, o candidato que adquira estes valores, após ele ter apresentado toda a sua requisição ao seu respectivo órgão partidário, ele deve abrir uma conta específica para fins apenas de movimentação destes recursos, para que assim não haja confusão entre o trânsito com as demais contas, que é a conta do fundo partidário, a conta para captação por doações realizada por pessoas físicas. Então, cada conta tem o seu procedimento, apesar de serem parecidas, como por exemplo a conta do fundo partidário ser parecida com a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem algumas peculiaridades específicas de cada uma, né? Apesar de se aproximarem bastante. Mas é necessário, é fundamental que se haja essa conta específica para este FEFIC, né? E também, quando a prestação de contas lá no final, se porventura o candidato não utilizar todo o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquele valor que restar, ele deve ser obrigatoriamente devolvido ao Tesouro Nacional. Ele não vai contar como sobra de campanhas, certo? Ele deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, certo? Então é isso. Esse FEFIC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é composto por recursos públicos e é uma novidade que também será aplicada agora nas próximas eleições de 2020. Espero ter contribuído com mais essa informação para vocês. Obrigada. Paz do eu. Bye, bye.